Luciano Hang, empresário, e as lojas Havan, ele é proprietário das lojas Havan, foram condenados a pagar 85 milhões de reais por assédio eleitoral, tá? Ele foi condenado a partir de uma ação do Ministério Público do Trabalho, o MPT, a pagar 85 milhões de reais por danos morais individuais e coletivo por assédio eleitoral na véspera das eleições de outubro de 2018. Essa ação do MP do Trabalho detalha que na véspera da eleição de 18, o Hang realizou reuniões com os funcionários da loja dele para questionar os votos dos seus funcionários a respeito da eleição, indicando que, abre aspas, dependendo do resultado presidencial, poderia demitir 15 mil pessoas, fecha aspas. E aí o magistrado, o juiz, reforça que, abre aspas, há uma distância considerável entre apenas declarar seu apoio político a qualquer candidato ou agremiação política e a forma como se deu a abordagem no presente caso. É uma prática que já é discutível, sem se tratar de questões políticas, promoveu o mesmo réu em estabelecimento da Havan numa manifestação que não só fez campanha para um candidato às eleições, mas colocou em xeque a continuidade de todos os contratos de trabalho firmados pela Ré Havan, caso houvesse resultado desfavorável, sob sua ótica, aspas aqui do magistrado. Mais uma vez, não está sendo um dia bom para a extrema-direita. Silas Câmara, líder da bancada evangélica na Câmara, teve o mandato cassado pelo Tribunal Eleitoral Regional do Amazonas. Por 4-2, o mandato do deputado federal Silas Câmara acaba de ser cassado no TRE do Amazonas. A maioria de votos julgar procedente a presente representação nos termos do voto do relator. Ainda precisa acontecer muita coisa para que o mandato dele seja cassado de fato, porque é possível de haver recursos, inclusive aqui no Amazonas e em Brasília. Vale destacar que Silas Câmara já se livrou outras vezes de ser cassado, inclusive em Brasília. Enquanto isso, o outro Silas, o Malafaia, não dá um único pio sobre o assunto. Logo ele, que abre a boca toda hora, para dizer que a direita está sendo perseguida. Detalhe, o parlamentar é pastor na mesma igreja de Silas Malafaia, e já foi condenado por gastos ilícitos em sua campanha eleitoral de 2022. Será que é por isso que o Malafaia está calado? Notícia oficial, minha gente. O número 2 da ABIN, este senhor aqui, aliado do Anderson Torres, ex-ministro de confiança do Bolsonaro, foi demitido da ABIN por supostamente interferir na investigação da PF contra a ABIN paralela. E o velhinho, colega do capeta, está intimado a depor na PF. Tá chegando a hora, bebezinho. A Polícia Federal acredita que um dos jet skis utilizados pela família Bolsonaro para ir à pescaria em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, não voltou do mar na segunda-feira, 29 de janeiro. Na ocasião, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Carlos Bolsonaro e também no gabinete do vereador, que não foi encontrado. Segundo informações do advogado e assessor de Jair Bolsonaro, Fábio Van Gartner, Carlos, Eduardo, Flávio e o ex-presidente saíram da residência alvo de busca e apreensão para pescar e por isso não estavam no local quando os agentes chegaram à casa. A PF apura agora se o veículo que supostamente não retornou da pescaria poderia ter sido utilizado para transportar até alguma outra localidade possíveis provas ou supostos materiais suspeitos que estivessem em posse deles. Agora, vamos ver algumas notícias de hoje sobre o governo federal. Uma ação que chega pela nossa colega Andréia Sadi, Ricardo Capelli, de saída da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, agora tem um destino. Com a entrada do novo ministro Ricardo Lewandowski, a saída dele do Ministério da Justiça, agora a Capelli vai assumir a presidência de uma agência de desenvolvimento industrial, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Segundo a Sadi, ele aceitou o convite do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Destino de Capelli, então, selado.
O Banco Central acaba de divulgar aí o resultado dessa reunião, né, do Copom, Comitê de Política Monetária, e a nova taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, será de 11,25%. Portanto, mais uma queda de meio ponto percentual nesse ciclo aí de corte, né, de alívio da taxa básica de juros que começou em agosto. É a quinta redução seguida, né? Essa era a expectativa de diferentes agentes do mercado financeiro, né, diferentes agentes econômicos que apostavam nesse corte de meio ponto percentual. Eu estou aqui no Ministério da Fazenda, ontem, inclusive, o ministro Fernando Haddad disse... A gente repercutiu com ele qual era a expectativa do governo, da área econômica, para essa decisão de hoje do Copom, para esse anúncio, e Haddad disse que basicamente aí já há uma expectativa consolidada em relação às decisões do Banco Central neste primeiro semestre. Então, aí fica a dúvida, né? O governo quer saber como é que o Banco Central vai se comportar a partir do segundo semestre em relação à taxa básica de juros da economia. A expectativa do mercado financeiro é uma taxa Selic em dezembro desse ano de 9% ao ano, né? Tem que ver exatamente como nas próximas reuniões e a partir dos próximos meses, com as sinalizações da economia, com as sinalizações da inflação no nosso mercado, qual será a decisão aí do Banco Central, se é seguir em cortes, né, numa trajetória mais forte de cortes na taxa básica de juros ou manter essa trajetória de meio ponto percentual por reunião. Para finalizar o vídeo, com uma ótima notícia, o julgamento do Sérgio Moro, que tinha sido marcado para o dia 19 de fevereiro, foi antecipado para o dia 8 de fevereiro. Como eu disse, no vídeo de ontem, o fim do marreco está cada vez mais próximo. 10 anos atrás, o cara estava em lua de mel com o Brasil. Só 10 anos atrás, hein? Ele era visto como um herói nacional. Chegaram a fazer boneco de super-herói para ele. Agora, 10 anos depois, em 2024... tá sem moral nenhuma, tá totalmente isolado lá no mundo da política e tá na beirinha, mas na beirinha mesmo também de ficar desempregado. Não que ele esteja precisando de dinheiro, porque na verdade tudo que ele ganhou de grana na vida já deixou ele com burro na sombra. Só que mesmo assim ele vai ficar completamente sem ter o que fazer, né? Estou falando do Sérgio Moro, ele mesmo, que ganhava mais de 30 mil reais quando era juiz federal, foi juiz durante mais de 22 anos. Aí quando você somar os penduricalhos, né, auxílio disso, auxílio daquilo, ele ganhava auxílio moradia, mesmo tendo casa em Curitiba, por exemplo, o rendimento dele quase dobrava. Teve mês que teve alguns benefícios que levaram o salário dele para 75 mil, teve mês que ele recebeu mais de 100 mil, que isso é quase 3 vezes o teto constitucional de salário do funcionalismo público. Só que aí, como ele estava se sentindo o herói nacional, cresceu o olho na política. Pois é, abandonou a magistratura, deixou de ser juiz para virar ministro do Bolsonaro. Cresceu o olho mais ainda quando ele era ministro, resolveu que ele queria ser presidente, saiu do governo, você se lembra, saiu do governo acusando o Bolsonaro, brigando com o Bolsonaro, dizendo que ele estava interferindo na Polícia Federal, e aí saiu com aquela ideia de que ele seria o próximo presidente do Brasil. Deu tudo errado. Primeiro, ele foi trabalhar numa consultoria americana para ganhar mais uma grana. E não ganhou pouco não, viu? Em um ano, ele recebeu 3 milhões e 700 mil reais de salário dessa consultoria. Só que não era isso que ele queria fazer. O plano era ser presidente do Brasil.